Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarice Oliveira e hoje a gente entra aqui na nossa terceira temporada. Nos últimos 2 anos, Veja trouxe para vocês entrevistados importantes na cena política e econômica do Brasil, para discutir tudo o que tem de mais importante e que afeta a sua vida. Hoje, nessa nova temporada, eu tenho o prazer de receber aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, seja muito bem-vindo, agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado, Clarice, pela oportunidade. Ministro, eu vou abrir a nossa conversa relembrando um pouquinho a transição que a gente atravessou aí nos últimos meses. A gente veio de um governo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve um enfrentamento muito grande com o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula, quando tomou posse, assumiu com um discurso de pacificação. Não é exatamente isso que a gente tem observado no decorrer dos últimos meses. A gente ainda vê algumas linhas ali de combate, por exemplo, com o Banco Central e com outras instituições também. Eu queria, para a gente iniciar aqui essa conversa, falar um pouquinho com o senhor sobre quais são as suas expectativas para o relacionamento entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula e as suas primeiras impressões nesse momento. O primeiro ponto, Clarice, que eu acho que é importante destacar, é que nós passamos, de certa forma, durante o governo Bolsonaro, por um processo de conflitos muito animados, né, com aquelas motociatas, os 7 de setembro e tudo o mais, que tinham em mira o tribunal. Então, muitas discussões, desde o começo já se falava do enfrentamento em relação às urnas eletrônicas, então um enfrentamento também com o TSE, a Justiça Eleitoral, e isto fez com que o diálogo fosse muito defensivo e muitas vezes o tribunal teve que tomar atitudes muito mais claras em relação a isso. Já no início, em 2019, abriu-se aquele inquérito, o inquérito das fake news, né, assim chamado, depois dos atos antidemocráticos e tal. Agora já não temos mais isso. Na relação com o tribunal, nós não temos mais aquelas domingueiras, voos de helicóptero, as manifestações no Forte Apache. Portanto, estamos vivendo um momento de paz, de harmonia nesta relação. O AGU vai até o Supremo, despacha, continuamos a decidir coisas, até porque se fala que se quer encerrar a judicialização da política. Né? Todos, em alemão existe uma expressão que se diz um discurso de domingo. Significa que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e talvez no sábado a gente faça qualquer outra coisa. Mas no domingo a gente faz uma promessa, não é? Então todo mundo diz, vamos encerrar com a judicialização da política. Mas toda hora estão provocando o Supremo para mais um assunto. Agora mesmo, numa desinteligência entre Câmara e Senado, já colocaram o tema no Supremo. Então, eu não acredito que vá haver essa desjudicialização da política. Mas, de qualquer forma, nós estamos muito atentos e estamos mantendo o diálogo em alto nível com os ministros, com o Ministério Lula, sem nenhum problema. E as coisas estão fluindo dentro de um quadro de normalidade. Do ponto de vista institucional, tem paz? Acho que sim. Do ponto de vista institucional, nós estamos vivendo um momento, vamos dizer assim, de normalidade. Né? O que nós, de alguma forma, vivemos no governo Bolsonaro foi uma situação de anormalidade, de uma heterodoxia que nós não tínhamos assistido nesses tantos anos aí sob a Constituição de 88. Já fazemos quase 35 anos, não é? Eu como jornalista, acho que um dos grandes julgamentos ali que eu cobri ali mais para o começo da minha carreira foi o julgamento do Mensalão. Eu me lembro que a gente tinha sempre aquela imagem dos ministros do Supremo quase tratados como heróis, né? A gente tinha aqueles memes, já tinha alguma coisa de redes sociais, né? E você tinha aquelas fotos do então ministro Joaquim Barbosa, a coisa da capa, que Sim. pintavam como Batman e tal. E isso, a gente viu uma inversão completa dessa imagem dos ministros do Supremo. Hoje é um emprego meio ingrato, porque o presidente Lula vai ter que indicar
ministros do Supremo agora, o nome de Cristiano Zanin aí amplamente cotado. Qual que é o maior desafio hoje dessa missão na avaliação do senhor? Nós fomos daquela popularidade súbita do mensalão e em algo que era bem visto pela população, nós também fomos para uma outra posição, né, de muito criticados e tal, exatamente quando nós passamos a fazer um tipo de enfrentamento dessas operações, Lava Jato, passamos a pagar um preço altíssimo, né, de alta impopularidade. O movimento populista que começou a se desenvolver e tem consórcio com juízes dessas operações, promotores dessas operações e a política, a gente nem precisa agora explicitar nomes, se valeu também disso, né, e satanizando o Supremo Tribunal Federal. Então nós passamos a ser alvos de chacotas, de agressões na rua e coisas do tipo. Isso faz com que a atividade seja uma atividade, vamos dizer assim, um pouco mais insalubre, de algum risco, né? A gente até se prepara, em geral, para esse tipo de crítica. Eu até já disse um dia que no ano passado eu mereci várias homenagens pelos 20 anos no Supremo Tribunal Federal, e eu disse, eu estou meio desacostumado de homenagens e elogios, eu estou acostumado com críticas, e as pessoas riram, mas é verdade. Mas as nossas famílias sofrem muito, não é? E é uma luta que se faz abaixo da cintura. As pessoas atacam as famílias, mandam mensagens, dizem que eu sei que sua neta, o seu filho estuda na escola tal. Quer dizer, a rigor, isso tem um abalo que instabiliza muita gente, né? Então não é uma atividade fácil. Eu acho que agora a gente está voltando novamente a um quadro também nesse aspecto de normalidade. Eu acho que a própria sociedade passou a achar que é preciso dizer não a esses abusos. Recentemente houve um ataque ao advogado Zanin no aeroporto de Brasília e houve uma reação generalizada contra isso. Pedindo logo as medidas e se cobrando ações do poder público. Em geral, a sociedade estava convivendo um pouco com esses ataques como se fosse algo normal, né? Um ministro entrava no avião e era agredido, e essas fotos corriam redes sociais, vídeos e coisas do tipo. Mas é uma atividade difícil, porque incompreendida, não é? Alguém libera um habeas corpus, libera um preso. As pessoas dizem, isso é injusto. Por quê? Porque já se criou toda uma imagem de que aquela pessoa tem que ficar presa. Agora, não teve uma falha por parte de alguns ministros também, de talvez, com essa coisa da transmissão ao vivo, dos julgamentos, acabar abraçando ali uma espetacularização do judiciário de alguma forma? E a TV Justiça é uma invenção relativamente recente, não é? Até então, quem quisesse acompanhar o julgamento do Supremo ia até o Supremo Tribunal Federal, não é? E assistia lá. Em alguns momentos, o julgamento dos processos de impeachment do Collor, aí então as TVs pediram licença para transmitirem, mas em princípio não se tinha a transmissão. E isto foi tido como uma grande novidade, era algo positivo e tal, e de alguma forma foi responsável por esse também início de popularidade da corte. Até hoje, alguns jornalistas dizem, bom, o tribunal, a gente já não sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? A população fala sobre isso. Esses dias, o meu filho comentava que veio a São Paulo e perguntou, antes das eleições, e perguntou a um motorista de táxi, o do Uber, em quem ele votaria nas eleições. E ele disse, vou votar no candidato Bolsonaro. E meu filho quis saber por quê.
Ele disse porque ele vai indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Veja que na própria consciência da população isso passou a entrar. E talvez nós também tenhamos sido imprudentes, até em potencializar algumas divergências que temos e podemos fazer uma autocrítica em relação a isso. Hoje no Congresso, se você for olhar, tem várias propostas para acabar com a transmissão direta dos julgamentos no Supremo, embora seja muito difícil fazê-lo hoje, né? Não, eu vou dar um exemplo para o senhor. Por exemplo, quando a gente conversa com líderes do atual governo, eles dizem que acreditam que ainda vai se manter aí um embate público em alguns momentos entre Supremo e governo federal, mesmo com o governo Lula, porque argumentam o seguinte, por exemplo, Alexandre de Moraes se acostumou com um holofote muito grande, ele não vai querer abrir mão desse holofote. Isso é conversa de bastidor, né? Mas tem também, ministro, um argumento que se coloca ali de que talvez os critérios de indicação e manutenção no cargo de ministros do Supremo pudessem ser revistos. Há críticas a, por exemplo, a escolha de Cristiano Zanin pelo presidente Lula, que está caminhando para isso pelo que a gente ouve, se o fato de ele ter sido advogado do presidente Lula o qualifica para isso, ou então se deveria haver um mandato de ministros do Supremo, uma polêmica que a gente sabe que está em discussão. Seria o caso de se discutir uma regulamentação diferente para o exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu já até fiz um comentário recente sobre isso. Não acho que seja oportuno discutir essa questão. O Supremo, gostemos ou não, foi um bastião da resistência nesses momentos difíceis que nós vivemos. O próprio Congresso teve que fazer inúmeras concessões políticas, inclusive políticas eleitorais, se nós olharmos PEC Kamikaze, a redução artificial dos combustíveis com a redução do ICMS, a PEC da enfermagem, um piso salarial nacional e coisas do tipo. E nós ficamos aparando muitas dessas questões. Até hoje, eu mesmo sou relator dessa questão do ICMS, que levou a uma situação de déficit, de quebra nas finanças dos estados e dos municípios, né, por conta do processo eleitoral. Agora, passam as eleições e o primeiro projeto que se desenha é o de fazer uma reforma logo onde? No Supremo Tribunal Federal. Então não me parece isso adequado. Por outro lado, eu imagino que ao falar em mandato, daqui a pouco vão falar, então vamos mudar também a forma de indicação, né? E trazer tribunais para fazer isso, ou OAB, ou coisa do tipo. Ou fazer um modelo, que eu acho que muitos políticos desejam, que é o de indicação para o Tribunal de Contas da União, ou nos tribunais de contas. Mandar alguém pelo Senado, alguém pela Câmara e coisa do tipo. Que eu reputo um desastre. Não acho que isso se deva replicar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu tenho sido crítico dessas questões. Acho que podemos discutir piso para a idade mínima para entrar no Supremo Tribunal Federal, ou mesmo teto, coisas do tipo, tudo se pode... Critérios de experiência, o senhor acha que deveriam ser debatidos, por exemplo, que a pessoa tenha um determinado perfil profissional, digamos, porque há a avaliação, assim, de que ela teria que ser um quadro com um conhecimento profundo do processo, que não tem advogado numa área específica, eventualmente, não sei. Isto é um debate complexo, mundo afora, porque não é fácil, mesmo em países que primam por escolher uma escola, um professor, muitos professores vão para a corte, de qualquer forma são pessoas especializadas num dado nicho. Quando eles vão para a corte, eles terão que atuar de uma maneira muito ampla, o que acaba acontecendo com muitos de nós. Temos uma formação e um aprofundamento, às vezes doutorado, às vezes até mais do que isso, em determinadas áreas, e não temos uma expertise geral, até porque, por outro lado, o tribunal ele tem uma composição plural e é importante que seja. Muitas vezes advogados, os juízes, professores e tal, se juntam com visões
múltiplas dos fenômenos e isso é positivo. Por outro lado, se a gente olhar a experiência das cortes no mundo, às vezes alguém que veio da política, como foi o caso do juiz Warren na Corte Suprema Americana, e que fez aquela superação do apartheid que havia nos Estados Unidos, não é? A partir do Brown versus Board of Education, quer dizer, foi algo muito importante. Então, é muito difícil fazer essa análise de maneira muito precisa. E se a gente olhar os critérios hoje existentes para a escolha dos juízes, dos tribunais regionais federais, ou mesmo dos TJs ou do STJ, nós temos escolha por OAB, advogados, escolha pelo Ministério Público, que fazem lista, não é? Mas a gente não sabe bem quais são os critérios. Isso não é publicamente discutido. A OAB agora vai ter uma vaga para o STJ. E como que se faz essa lista? Não se faz um concurso. Tem muito de quem está na panela, quem não está na panela. Isso, né? Do grupo que está. De certa forma, também, a vinculação política, que é um dos discursos. Uma das legitimações do tribunal, de qualquer corte constitucional, é ele não ser um alienado em relação à política. Ele precisa ser reconhecido. Que o sistema político o reconheça, porque do contrário ele será eliminado. Entender que não é um caso, não é um cargo só técnico, né? Não é um cargo só técnico, porque ele aplica a Constituição tendo em vista as circunstâncias históricas e circunstâncias políticas. E o próprio texto, como a gente sabe, é um texto de muitas imprecisões, então exige esse tipo de concretização, pensamento de possibilidades. Então é preciso que haja essa criatividade. Por isso que muitas vezes no Supremo a gente percebe que acabamos fazendo uma construção coletiva, em que muitos fazem abordagens para que se chegue a uma solução, produzindo um consenso básico. Então, eu acho que não tem uma fórmula pronta para isso. Vamos colocar essa qualificação, a não ser que sejam critérios objetivos, acima de 40 anos ou acima de 50 anos. Não é? Fora daí, a discussão sobre formação ou coisa do tipo, depende muito do próprio critério que a autoridade que vai designar tenha sobre o próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Um presidente sem critérios rebaixa o critério de escolha. Agora, aí eu faço uma provocação aqui para o senhor. O senhor é um crítico ferrenho de Sérgio Moro. Só que agora ex-ministro, o senador Sérgio Moro, chegou a ser cotado para ser indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Se Sérgio Moro tivesse sido indicado por Bolsonaro para o Supremo, o senhor acha que ele estaria adequado para exercer essa função e que tipo de critério poderia guiar uma indicação nessa linha? Clarice, me aconteceu uma coisa engraçada. Certa feita, o ministro Paulo Guedes foi ao meu gabinete, na presença do advogado-geral da União, e contou todas as peripécias entre o primeiro e o segundo turno. Você já deve ter ouvido falar disso várias vezes. E entre as peripécias, ele disse que agora que a gente ganhou, estamos no segundo turno, vamos começar a formar o governo. Isto ele me contando. E ele disse então ao presidente Bolsonaro que ele achava por bem buscar um Moro em Curitiba, para o Moro ser o ministro da Justiça, porque precisamos de ter alguém de law and order. Falou em inglês, né? Gostava muito disso e tal. Gostava do inglês. E sempre com expressões inglesas e tal. E aí eu disse, quando ele estava ele estava discutindo o problema de desinvestimento da Petrobras e coisas que estavam no Supremo Tribunal Federal. Quando ele estava nesse ponto da narrativa, eu disse, ministro, stop, pare, deixa eu lhe falar. Muita gente, amiga minha no Congresso, diz que o senhor tem, os senhores, o governo tem problemas hoje, que ninguém sabe se os senhores vão sobreviver ou não, se o governo dos senhores vai avante ou não. Mas coloque isso na sua biografia. Ter tirado o Moro de Curitiba talvez tenha sido sua maior contribuição para o Brasil. E ele ficou assustado e riu, porque ele estava contando como se fosse uma façanha. Não é? E ele, acho que por muito tempo, considerou que o Moro era uma pessoa... tinha sido uma conquista para o governo. Tinha sido uma conquista. Posteriormente, um dia escutei do próprio presidente Bolsonaro dizer, ministro, a gente demorou muito para aprender a governar, etc. Por exemplo, se eu já tivesse passado um ano, não teria trazido Sérgio Moro para o governo.
E eu disse, não, foi uma grande contribuição para o seu governo, talvez seja uma das grandes obras ter trazido ele para o governo e depois tê-lo devolvido para o nada. Então, a mim me parece que ele é um sujeito inadequado já como juiz. Eu tenho discutido e tenho concitado os colegas do Conselho da Justiça Federal, do CNJ, a discutir os critérios de admissão dos juízes. Por que se O seleciona? senhor acha que não é uma questão, então, de barrar a indicação de ministros do Supremo com esse perfil, mas tem que barrar na origem? Isto, ver como que... Porque nós estamos produzindo umas estrovengas, algumas coisas muito esquisitas. Veja, para ficarmos em dois exemplos extremados, nós tivemos este juiz Moro, lá em Curitiba, e tem outros, porque isso dava filhotes, o juiz Bretas, no Rio de Janeiro. Nós tivemos aquela senhora que veio para o Senado e foi caçada, a tal Moro do Pantanal, a tal juíza Selma. Estamos produzindo alguma coisa de muito errado nesse sistema e temos que discutir o critério de seleção. Afinal, é uma função disputada, tem um concurso público supostamente rigoroso, paga-se uma remuneração adequada, procura-se pagar, e nós estamos produzindo isso. É algo muito errado. Não é? De quando vem, não, vamos fazer concurso para o Supremo. Chega a ser engraçado nesse contexto. Mas a gente tem, por exemplo, outros cargos ligados ao judiciário, onde a gente tem mecanismos ali que procuram driblar um pouco assim essas indicações ou nomeações tão personalizadas, né? Como, por exemplo, a apresentação de lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral da República, que acabou não sendo respeitada e nem deve ser utilizada como base para a próxima indicação do próximo PGR, esse é o indicativo que o presidente tem dado. De que forma, tudo bem que a gente pode tentar discutir, né, ministro, uma reforma desses critérios de seleção lá na origem, mas é um processo muito lento, muito demorado, pensando num futuro muito distante. Agora, pessoas que praticam esse tipo de irregularidade, que na avaliação do senhor operaram de maneira inadequada para o exercício das suas funções, elas estão saindo impunes? Elas precisavam ser punidas? Sérgio Moro precisa ser punido na avaliação do senhor? De que forma? Não, o que aconteceu com ele, eu acho que, e a punição, eu acho que a exposição pública, ele saiu da vara de Curitiba já para assumir uma função política no Ministério da Justiça. Tomou medidas contra o candidato, que era adversário do presidente Bolsonaro, inclusive divulgando fitas, gravações e coisas do tipo, e depois foi integrar o governo Bolsonaro. Portanto, o que temos hoje em discussão, inclusive no Congresso Nacional, é se em casos que tais, essas pessoas não deveriam ficar impedidas, inclusive de se candidatar a uma cláusula de inelegibilidade. Então há um debate... Isso o senhor acha que deveria... Porque a gente tem também discussões sobre quarentena, a gente teve uma polêmica muito grande no caso do ex-procurador Marcelo Miller também, que teve toda aquela confusão que acabou guiando a indicação dele para trabalhar num escritório de advocacia, que atendia empresas ligadas à Lava Jato. O senhor acha que isso deveria ser uma medida a ser tomada com mais rapidez agora? Acho que sim. Quarentena ou inelegibilidade desses quadros? Em geral, os setores do Judiciário são muito ativos, e do Ministério Público, são muito ativos para apontar o dedo para os outros. Mas muito cuidadosos quando se trata de fazer a autocorreção, não é? ou a autocrítica. Esse episódio, por exemplo, do Marcelo Miller é algo muito grave. Ele era um dos ferrabrases da Lava Jato. Dizem que praticava tipo de questionamento, de investigação, como um verdadeiro torturador. São os relatos que vêm para obter delações. E depois... ou no meio do processo, ainda faz a intermediação e muda para um escritório de advocacia e passa a fazer dirigir um acordo de leniência no processo mais complicado daquele momento. Então, é algo muito grave que precisa ser chamado. Veja, é uma questão
gravíssima. Para os outros, eles diriam, isso é uma corrupção gravíssima. Não é? Então, é preciso olhar isto. O caso do procurador Dallagnol, que fazia toda aquela coisa, os organogramas e tudo mais, e que tinha PowerPoint, tentou fazer uma fundação, né, com 2,5 bilhões para fazer campanhas anticorrupção. E que era, na verdade, um projeto político. Quer dizer, isso precisa ser olhado em termos institucionais. Alguns avanços foram feitos. Se aprovou uma lei de abuso de autoridade, portanto já há algum passo, mas eu acho que as próprias instituições têm que olhar, porque isso causa consequências. Isso tem consequências na imagem geral. Não é? É fundamental que isso seja olhado e que seja corrigido em termos institucionais. Eu não me preocupo com punições específicas aqui ou acolá, as corregedorias que se incumbam disto, mas que a gente tenha um sistema mais estável, né, e não suscetível a esses personalismos como nós vimos. O senhor recentemente deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo, onde o senhor falou que essa gente que combate corrupção parece gostar muito de dinheiro, falando sobre o fato de Sérgio Moro ter ido depois trabalhar numa consultoria internacional, e aí a gente pode citar esse caso do Marcelo Miller que a gente estava mencionando aqui também como um outro exemplo. O senhor mantém isso porque o Sérgio Moro não gostou nem um pouco aí da colocação? Não, adotando os próprios critérios que o Sérgio Moro, o juiz, adotava em Curitiba. Qualquer presente, qualquer mensagem ou mesmo uma doação eleitoral não declarada era tipificada como corrupção. Ele designou essa empresa para muitos serviços, a Álvares e Marçal, para empresas que estavam em dificuldade. A simples associação do nome dele à empresa cria uma exposição para a empresa no Brasil que lhe vende frutos. Isto, mas a empresa inicialmente foi designada como administradora de várias empresas que entraram em recuperação judicial. As nossas empresas que tiveram que fazer acordo de leniência, etc. Depois ele deixa o governo e vai prestar serviço para Álvares de Marçal. Ele tinha empregado a Álvares de Marçal no Brasil, contratado, por determinação dele, e agora ele vai prestar serviço nos Estados Unidos, e isto é absolutamente normal. Veja, sabe, então, a mim cabe dizer, esses combatentes da corrupção gostam muito de dinheiro, e isso parece ser um espécime que também nós produzimos, não é? Como o Dallagnol fazendo esta tal fundação, não é, de combate à corrupção, em que ele seria diretor, e ganharia por palestra. Isso está dito na Vaza Jato, né? Nós vamos nos remunerar bem. Quer dizer, veja, tudo errado, né? Tudo errado. E faltou supervisão, faltou controle. Aí também a gente não pode esquecer, num tema que você tocou, o critério da lista tríplice da Procuradoria-Geral, que foi um critério inventado, não tem base constitucional, e que era uma lista de corporação. Era uma associação que votava. Ora, se a associação vota, ela acaba escolhendo. Tanto é que muitos deles eram ex-presidentes da associação. E essa lista produziu Janot. Se faltasse qualquer razão para não ter lista tríplice, bastaria ter dito, essa lista produziu Janot, era o mais votado, porque eles exigiam isso. Não basta escolher a lista tríplice, tem que ser o mais votado. E ele sempre foi o mais votado. Veja, tudo que nós sabemos sobre o Janot é suficiente para dizer que esse critério não é bom. Ministro, o senhor falou rapidamente ali sobre presentes, qualquer presente e tal, falando aí sobre essa coisa do dinheiro. Eu queria mudar um pouquinho de assunto e perguntar a opinião do senhor sobre os presentes que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou da Arábia Saudita, esse episódio das joias que está fazendo tanto estardalhaço. A gente tem ali, com uma certa clareza, na administração federal, uma certa flexibilidade exagerada do que seria ético receber como presente. O senhor acha que cabe uma avaliação maior
por parte da Presidência da República sobre esse tipo de presente ser entregue para um chefe de Estado, ele poder, de alguma forma, levar embora consigo? Isso tudo precisa ser mais discutido no Brasil? Eu tinha a ideia de que isso já estava regulado. Em algum momento, pelo menos enquanto passei pela presidência do Supremo, nós recebíamos, na verdade, eram mínimos, lembranças e coisas do tipo, que normalmente deixávamos no acervo do tribunal. Mas a questão é que parece que se tirou do acervo não tem problema nenhum, pois isso que a gente está vendo. E também se falava de um teto, que num dado momento era alguma coisa como $100, e que você pode ficar, uma abotoadura, que é uma lembrança. É o que acontece em todas as redações, em todas as grandes empresas, existe ali um código de ética, isso, né? Então, mas diante do monumental escândalo envolvendo esse episódio, me parece que é bom que isso fique explicitado, não é? Porque realmente é um quadro, assim, eu não quero me pronunciar especificamente sobre isso porque está sob investigação, não é? Mas é um quadro tão rocambolesco, né, que talvez um desses nossos diretores de novela, um desses nossos roteiristas mais sofisticados, né, pudesse elaborar, ou até nem ocorresse elaborar, mas envolver pessoas das Forças Armadas, essa forma de tramitar transitar o presente, a lembrança, não é? A sorrelfa, as escondidas, tudo isto é algo que é extremamente preocupante. Eu não me canso de dizer como que a gente desceu na escala das degradações, sabe? Como que a gente se rebaixou. Isto é muito ruim para o Brasil, é muito ruim para a pedagogia social que a gente deve representar. É muito ruim para a nossa imagem no exterior. Agora, ministro, pensando ali, eu sei que o senhor disse que preferia não comentar especificamente esse caso, mas o que chama muito a atenção da gente é que o ex-presidente Jair Bolsonaro não vê irregularidade nenhuma no que aconteceu. Ele acha absolutamente natural ele ter pego um estojo com centenas de milhares de reais em joias e levado para casa. Melhor, levado para casa do Nelson Piquet, não era nem para casa dele, né? O que por si só é uma coisa suspeita. E a gente enxerga muito claramente no discurso dele de que não tem problema nenhum. Está faltando uma ação mais incisiva, até das autoridades nisso, ou o senhor acha que o processo está correndo como ele deveria? Não, há uma investigação aberta, mas se de fato ele estivesse convencido de que está tudo correto, ele não teria devolvido, não é? E não teria tomado logo as providências em prontamente devolver a partir A devolução é uma confissão de culpa na avaliação do senhor? Me parece que é uma assunção de que há algo de irregular, porque do contrário, qualquer um de nós diria, não, isso me pertence, né? E portanto estamos todos quites, não há nenhum problema, mas não foi isso. Então a mim me parece que esse tipo de justificativa é mais uma pregação para convertidos, né? Para dar algum tipo de explicação. Mas, de fato, é algo inusitado. Nós já tivemos tanta coisa, né, nesses anos todos, a gente que acompanha a política, os escândalos, a norma do orçamento e vários outros episódios, mas isto de fato é muito singular, inclusive com o uso da estrutura do Estado, aí, uma mochila de sargento e coisas do tipo, né? Agora, além disso, a gente tem muitas outras ações correndo na justiça contra o ex-presidente Jair Bolsonaro que caminham aí, pelo menos pela nossa percepção, com uma boa chance de torná-lo inelegível. Só que essa lentidão no processo, que a gente vê acontecer em tantos casos no Brasil, também acaba favorecendo ao movimento político dele de ir deixando esses casos para trás e tentar ainda se firmar como chefe da oposição. Falta uma agilidade aí um pouco maior? Acho que não. No que diz respeito à inelegibilidade, nós terminamos há pouco as eleições. No 1º de janeiro, o novo candidato eleito tomou posse. Portanto, um prazo bastante curto, e isso está
sendo discutido. E muitos dos processos não tinham a investigação começada no Supremo Tribunal Federal e hoje deve estar na primeira instância. Então, ainda não sabemos. É claro que nós temos essa tradição de que você fala, de administrar o tempo e deixar que os processos vão se prescrevendo e tudo, mas acho que não é o caso específico neste contexto. Agora, falando ainda, voltando um pouquinho para o que a gente estava discutindo antes, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre o papel de grandes empresas nessa relação com o judiciário, principalmente as que foram afetadas, por exemplo, pelo caso da Lava Jato. A gente está com uma ação aí apresentada por alguns partidos que fazem parte da base do governo, presidente Lula, querendo que não sejam cobradas as multas relacionadas à aplicação ali de acordos de leniência, sob o argumento de que todo o ambiente jurídico ali estava comprometido. Agora, os acordos de leniência são um mecanismo importante e a punição das empresas nisso, para evitar que irregularidades que de fato ocorreram, apesar dos erros da Operação Lava Jato, não se repitam. O senhor é a favor de que sejam revistas essas penas, essas punições às empresas? Eu não conheço, a não ser pelos jornais, esta ação, não sei qual é a sua base jurídica. O que pode ocorrer aqui ou acolá é, por exemplo, a imputação de que o acordo foi feito sob coação. Em geral, era o diretor que já estava preso e a empresa, então, acabava fazendo acordo de leniência. Há muitas imputações em relação a isto. O que nós já fizemos lá no Supremo Tribunal Federal, até na segunda turma, foi reconhecer que as empresas que fizeram acordos de colaboração ou de leniência deveriam gozar de idoneidade, de reconhecimento de idoneidade para continuar prestando serviços ao poder público. Foi um posicionamento até que nós tivemos em contraposição ao TCU, porque do contrário também essas empresas prometem pagar bilhões e elas, na verdade, não voltam da recuperação judicial e, portanto, isso fica uma promessa também vazia, né? Então, são coisas que precisam ser racionalizadas. E, pontualmente, acho em abstrato é muito difícil discutir esse tema. Pontualmente, há muita gente pedindo anulação de delação. A própria Polícia Federal, para a gente ficar nesse campo, já pediu em vários casos. Eu me lembro do caso do Sérgio Machado, conhecido caso lá que envolvia a gente tem esse caso recente do Tacla Duran também, Transpetro e tal, que nós tivemos o pedido da Polícia Federal para cancelar os benefícios que foram concedidos, dizendo que os depoimentos eram imprestáveis. Então, nós temos aí um quadro muito preocupante. E agora surge essa novidade aí, o caso Tacla Duran, não sei quão consistente é isso, mas, a rigor, o que a gente sabe? Que se fez um tipo de investigação um tanto quanto pervertida, né, em que os acusadores, os investigadores, se permitiram licenças que ninguém se permite, né, que não é permitido no sistema jurídico. Né, e por isso surgem, então, questionamentos, mesmo em casos tipificados de desvio, começam a surgir questionamentos, como também, por exemplo, a imputação de que os investigadores determinavam as pessoas que deveriam ser delatadas, né? Isso aparece e é focado. Por isso que eu volto àquela minha fala inicial da necessidade de se fazer um brainstorming institucional, Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, Receita Federal, para dizer o que a gente fez de errado. O que a gente não deve fazer nunca? Isso é fundamental, né? Ter um código de ética. O que se fazia, por exemplo, e veja que essas pessoas iam ascendendo na estrutura hierárquica. Em Curitiba, era um tipo de companheiro do Moro e do Deltan Dallagnol, um sujeito da Receita Federal de nome Roberto Leonel. Quando o Moro vira ministro da Justiça, ele vira presidente do COAF.
Este sujeito era o que fazia as operações por baixo do pano para fazer uma investigação. Vamos investigar o imposto de renda da Clarissa. Eu ainda não estou com essa importância toda para eles, ministro. Mas eles faziam com uma naturalidade enorme. E diz, você consegue fazer isso sem que fulano de tal saiba? Isso aparece na Vaza Jato. Não, a gente teve agora também recentemente, o jornal Folha de São Paulo revelou também o acesso a dados fiscais de adversários do então presidente Jair Bolsonaro. Absolutamente lamentável. Quer dizer, por isso que me parece que a gente está tendo um momento de pausa para reflexão. Não é? E poder, então, olhar isso e não jogar isso para baixo do tapete, não. Vamos discutir publicamente. O Moro, que gosta de discutir isso, explica a Vaza Jato. O que preocupa um pouco, eu acho, e assusta um pouco uma parte da opinião pública, né, ministro, aqui, fica a sensação de que há uma revisão de conceitos que muitas vezes caminham para a impunidade. Então, houve falhas no processo, a gente reconhece, acho que já está mais do que pacificada que teve problemas na Vaza Jato, acho que isso é na Lava Jato, perdão. Agora, daí para a gente caminhar para um cenário onde as empresas vão sendo aos poucos isentadas da responsabilidade que elas tiveram nesse processo, e isso talvez alimente também uma parte da opinião pública contra o judiciário brasileiro. Na verdade, o processo histórico é mesmo esse de aperfeiçoamento e de refazimento. A gente não faz reforma aos saltos e normalmente não logra fazer revoluções. Nós temos instituições que primam por qualidade e tal, mas temos muitos defeitos, inclusive o defeito do corporativismo, do não enfrentamento de determinadas questões. Esse empoderamento dessas varas e essa criação de força-tarefa tinha uma ideia ingênua de combate sem trégua à corrupção. Eram as varas de lavagem de dinheiro que empoderaram esses juízes e que deu no que deu. Então a gente verifica o erro. A gente não pode prosseguir no erro. E a gente tem que buscar fazer o sistema funcionar. Inclusive olhar modelos que estão dando certos. Juízes que sem nenhuma espetacularização, promotores que sem nenhuma espetacularização, fazem o seu trabalho. Então é preciso valorizar isso, né? A própria mídia talvez devesse se debruçar sobre esses bons exemplos que existem, Brasil afora. Não são pessoas que estejam buscando se eleger ou buscando ganhar notoriedade. Então, acho que é fundamental que isso seja percebido e que seja esclarecido. Não interessa a ninguém manter uma punição se ela não tiver base legal. Como a gente não quer que subsista um processo em que a confissão foi obtida por tortura. Mas no caso, por exemplo, especificamente do presidente Lula, no caso da Operação Lava Jato, um argumento que sempre foi colocado pelo outro lado era que o pedido da defesa de Lula para que fosse revisto o foro em que estava tramitando esse processo, ou seja, aquela discussão sobre se cabia a Sérgio Moro lá em Curitiba, a vara de Curitiba cuidar desse processo, que foi o que acabou mudando, alterando o foro de tramitação desses processos e invalidando muitas dessas ações, já tinha sido apresentado pelos advogados dele lá atrás, muito tempo antes. Isso não ajuda a alimentar um discurso contra também essa mudança de postura do Supremo Tribunal Federal, no caso específico de Lula? Não teve mudança de postura. Na verdade, pode ter tido aqui uma demora do próprio relator, que era o relator das questões da Lava Jato, do ministro Fachin, de reconhecer esse fato. Porque esse argumento essencial tinha sido colocado pela defesa de Lula muito tempo antes. E colocou perante o Moro, colocou perante o TRF, da 4ª Região, colocou perante o STJ, que virou durante todo esse tempo, julgando os casos da Lava Jato, um locus de passagem, indeferia tudo e tal. E chegou ao Supremo Tribunal Federal. Estava com o ministro Fachin. Na verdade, esse processo só se moveu quando se percebeu que eu tinha ficado com a vista do caso da suspeição, da arguição da suspeição
no processo do triplex. E eu disse que julgaria naquele semestre. Então, houve a decisão do ministro Fachin declarando que o meu processo estava prejudicado, não é? Portanto, não teria mais como julgar a arguição de suspeição do Moro, e mandou, então, mandou para o plenário todos os processos, inclusive reconhecendo que também Moro não era competente para julgar aqueles outros processos, considerando jurisprudência já fixada pelo plenário do Supremo. Mas também tem uma explicação. É que o Supremo Tribunal Federal fala por último. Acontece isso, às vezes os processos chegam até com maior rapidez, os habeas corpus e tal, mas em geral o tribunal fala por último. Mas isso não exclui a crítica de que se poderia ter sido mais rápido em relação a isso. Se não faria sentido essa revisão ter acontecido antes, porque Isso. afinal de contas, isso criou uma situação de exceção ali muito longa. Né, onde de repente muda-se o entendimento, não teve perto de um período eleitoral. Não teve mudança de entendimento, este que é o problema. O entendimento que o ministro Fachin aplica e que é chancelado depois pelo plenário, já tinha sido chancelado pelo seu antecessor, dizendo que questões que não tivessem relação com a Petrobras ou com os desvios não eram da competência da 13ª Vara de Curitiba. Então, quanto a isso, temos que concordar que talvez já devesse ter reconhecido isto anteriormente, né? E, ministro, falando um pouquinho sobre fake news, que é um assunto que a gente sabe que tem muito a ver e que atinge muito fortemente o Supremo Tribunal Federal, principalmente desde a abertura daquele inquérito das fake news, que está ali com o ministro Alexandre de Moraes. Tem várias decisões que despertaram muita polêmica aí no âmbito desse processo. Também tivemos alguns casos ali durante o período eleitoral. Talvez na sede de garantir o rigor ali da lei não tenha havido algum tipo de excesso em alguns casos, porque a crítica vinda da atual oposição ao governo federal é muito forte a forma como a condução desse inquérito aconteceu. Em relação ao inquérito das fake news, sabe que eu tenho uma opinião bastante diversa em relação a isto. Eu acho que se não tivesse, já falei várias vezes, se não tivesse havido o inquérito das fake news, talvez o Brasil tivesse descarrilhado. É o si na história. Né? Mas foi a única... O Supremo foi para a guerra ali, o senhor acha? Foi uma única... Ninguém sabia bem o que estava fazendo, não é? Mas sabia que era preciso de defender. Eu participei um pouco deste momento, quando o ministro Toffoli decide instaurar o inquérito das fake news. Fui eu até que, primeiramente, numa pequena questão envolvendo o governador Cabral, eu suscitei a necessidade de aplicar o 43 na turma, por conta daquele episódio em que Cabral foi conduzido lá em Curitiba, algemado e acorrentado e tal. Então eu chamei a atenção de que era necessário que, quando os inquéritos não fossem suficientes e envolvessem decisões do Supremo, que nós próprios fizéssemos a investigação. E o ministro Toffoli foi muito feliz, não só na instauração, como por designar o Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes, que tem um domínio grande sobre questões de investigação, de polícia, de processo penal, e ele fez esse trabalho. Inicialmente, muitos colegas eram reticentes em relação a isto. A gente ouvia muitos relatos no Supremo na época de ministros que tinham ressalvas em relação à instauração desse inquérito de ofício. Depois todos perceberam, veja que quando a matéria foi ao plenário, acho que a votação foi praticamente unânime. Né? Então, e veja que tem conquistas importantes nesse sentido. A revelação da atuação do gabinete do ódio, não é? A questão desses financiadores. Eu tenho a impressão de que não fora esse inquérito, e muito provavelmente a gente teria milícias atuando. Veja que a gente andou muito perto disto. Se a gente vê, por exemplo, a atuação daquele deputado Daniel Silveira, que guarda relações com tudo aquilo que é esquisito do Rio de Janeiro. Até hoje, líderes bolsonaristas defendem que Daniel Silveira não cometeu nada de errado, que foi correto o presidente Jair Bolsonaro, então o presidente Jair Bolsonaro, conceder a ele aquele indulto, e ainda tinha gente que validava
o fato de ele não cumprir medidas restritivas que foram impostas pela Justiça. Vou citar um exemplo aqui nesse mesmo programa, o então candidato, hoje governador Tarcísio de Freitas, quando eu perguntei a ele sobre o uso de tornozeleira eletrônica por Daniel Silveira, ele dizia que decisão judicial se contesta se ela estiver errada. Então, havia esse argumento. O senhor entende que houve ali, então, um embate entre essas forças? Não, o normal aqui é que esses pregadores falem para os seus próprios convertidos, porque não é possível que alguém entenda que está no contexto da liberdade de expressão dizer que vai dar uma surra em alguém, que vai bater nele, que vai esmurrá-lo, estimular, inclusive, a violência contra determinadas pessoas. Neste caso, o presidente Lula também flertou bastante com esse terreno aí nas últimas semanas, né? Quando ele falou em relação a Sérgio Moro, deu aquela entrevista na qual ele falou para o 247 que ficava querendo se vingar, depois disse que era uma armação do Lula, toda aquela história sobre o PCC. Tudo tem que ser visto no seu contexto. Agora, de fato, você fazer ameaças às pessoas, como nós vimos no caso do ministro Fachin, não é? A ameaça feita pelo Daniel Silveira, dizendo que ia atuar neste ou naquele sentido. E todo esse contexto é que levou o tribunal a condená-lo. E depois veio, então, a medida de indulto que será discutida, cuja legitimidade será discutida agora pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso ter muito cuidado. Agora, nós temos essa pregação para convertidos, pessoas que querem manter o seu público, que tem uma força eleitoral. Então, nós podemos até compreender que eles estão nesse seu mistério. Naquele momento da tornozeleira eletrônica, muitos deputados se solidarizavam com Daniel Silveira. Cheguei a receber deputados no meu gabinete contestando, e claro, decisão judicial, como disse o Tarcísio, se contesta, mas se cumpre. Se cumpre enquanto... O meu argumento na época foi, se cumpre enquanto se contesta na justiça. Isso, é claro, é isso. No foro competente. É isso que nos ensina o Estado de Direito, as regras básicas, não é? Quer dizer, podemos não... E por isso que a gente tem recursos, inclusive sobrepostos no sistema. Mas alguns deputados diziam, coitado, ele está sendo vítima. E todos se veem naquela... Vítima de Alexandre de Moraes. Isso, Alexandre de Moraes era um algoz. Uma situação cometida pelo Supremo, pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes, e eu perguntava, mas você sabe o que ele falou? Ninguém sabia. Então é interessante que saiu na defesa dessa pessoa sem saber por que ele estava passando Isso pela pessoa. Parte dessa satanização do Supremo que o senhor disse que ocorreu na sua avaliação. E de uma certa relativização. O que eu falar como deputado não posso ser punido, ou coisa do tipo. Felizmente, eu acho que as direções das duas casas, Câmara e Senado, tanto o presidente Lira tem sido enfático em relação a isso, quanto o presidente Pacheco, eles têm dito que precisam fazer funcionar as comissões de éticas, né, em ambas as casas. O problema é que a gente sabe que os conselhos de ética da Câmara e do Senado já deixaram muito a desejar no andamento de muitos processos. Ao longo do tempo. Até a Comissão de Ética da Presidência da República também. A gente tem critérios muito flexíveis nesses colegiados. Com certeza. Isto é um problema. E depois, quando as questões se convolam em questões penais ou processuais penais, se diz, poxa, mas está violando ou constrangendo a liberdade de expressão e afetando a imunidade parlamentar. Então, mas neste caso, obviamente, olhando sob qualquer perspectiva, se sabe que violou-se, não tem nada a ver com imunidade parlamentar, e era o uso da rede para afetar a imagem e fazer ameaça a um ministro supremo. E nós não estamos falando de um sujeito que saiu de um convento e se candidatou a deputado, mas que vem da Polícia do Rio e que, segundo se disse, que vem da milícia do Rio de Janeiro. Agora, para além aí dessa questão das fake news, ministro, o que o senhor enxerga num futuro próximo que seja possível fazer
para tentar restabelecer aí uma imagem sólida para o Supremo Tribunal Federal? Não estou preocupado com a imagem do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o tribunal cumpriu um papel importante e se nós mantivermos a democracia no Brasil, acredito que muito se deve ao Supremo Tribunal Federal. A imprensa tem um trabalho, o Congresso que teve lá seus combatentes, mas o Supremo teve um papel decisivo, inclusive no desenvolvimento deste inquérito das fake news e seus desdobramentos. Agora, eu acredito que os episódios que culminaram com o 8 de janeiro devem nos levar a uma reflexão, inclusive sobre o papel das redes na nossa democracia. E aí é que a gente tem que se debruçar sobre a necessidade de regulamentação, de controle, de algum tipo de medida que faça as plataformas ter responsabilidade. O senhor é a favor de que as empresas sejam responsabilizadas, punidas pelo conteúdo que é difundido, e também a favor desse tipo de proposta, de que o conteúdo possa ser retirado do ar com bastante rapidez? Isso é o ideal. Acho que, e agora temos já uma legislação forte na Alemanha, desde 2017, recentemente se aprovou um conceito muito mais amplo para a Europa, vai entrar em vigor em 2024, sempre enfatizando a responsabilidade dos provedores, das plataformas, pelo menos para aquelas situações em que, inequivocamente, nós temos crimes. Porque, veja, não se trata agora de dizer, poxa, chamei alguém de feio e tal, e por isso estou sendo perseguido. Nada disto. Nós estamos falando de coisas sérias. Veja que esta festa toda, que eles chamaram de festa impropriamente, que se deu no 8 de janeiro, era a festa da Selma. Isto foi tramado nas redes. E depois... E com muita clareza de qual era o objetivo. Todo mundo podia ver as convocatórias para esses atos que eram de depredar a democracia. E no dia seguinte, as redes começam a apagar as próprias provas. Veja quão problemática é isso, não é? Então nós temos que ter aprendido alguma coisa, alguma lição nesse contexto e de fato, dar respostas. Nós continuamos a ter uma democracia vital, acho que mostramos ao mundo que somos capazes de nos reinventar e fizemos isso, provamos que a democracia é sólida no Brasil, mas precisamos estar atentos, não podemos estar tão vulneráveis a isso. Claro que esta é uma missão da imprensa, é uma missão da sociedade mais esclarecida, é uma missão do próprio governo esvaziar esses guetos, esses grupos que falam para si mesmos. Os nossos colegas, ministra Rosa e ministro Alexandre, que estiveram na colmeia visitando as mulheres presas, ficaram assustados com o nível de alienação. Pessoas que disseram que não tinham feito nada, embora houvesse fotos delas quebrando vidro, derrubando estátuas dentro do Supremo Tribunal Federal, já invadindo um prédio público. Em suma, nós não fizemos nada, estamos lutando pela democracia. Veja, é como se as pessoas tivessem passado por uma lavagem cerebral. É verdade. Ministro, infelizmente o nosso tempo acabou, gostaria de poder ficar mais tempo aqui conversando com o senhor, mas agradeço muito a presença, foi um prazer receber o senhor aqui. É um prazer enorme, Clarice. Ministro, muito obrigada pela presença e eu aproveito para agradecer também a todos vocês que acompanharam mais esta edição do Amarelas On Air. Lembrando que a gente volta a cada semana com um entrevistado diferente nessa nova terceira temporada. Eu sou Clarice Oliveira, eu volto com vocês na semana que vem. Até mais.